Julgue o item seguinte acerca de aspectos linguísticos e do vocabulário empregado no texto. No último parágrafo, a substituição da expressão a fim de por com vistas a manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. Vamos ver aqui o texto. A fim de vencer esse obstáculo, mineradoras globais passaram a oferecer, em parceria com universidades, bolsas de estudos para mulheres nas áreas de engenharia e ciências exatas. E no trecho anterior está falando que as brasileiras têm um grau maior de escolaridade, só que são minoria nos cursos de ciência, tecnologia e engenharia. Esse a fim de, ele tem um sentido de finalidade. E o com vistas a também tem esse sentido de finalidade e mantém a correção gramatical e o sentido do texto. Está correto. Julgue o item seguinte acerca dos aspectos linguísticos e do vocabulário empregado no texto. Pelo emprego da palavra resilientes, final do segundo parágrafo, entende-se que equipes diversas têm a capacidade de se recuperar facilmente ou de se adaptar às mudanças. Equipes diversas são mais produtivas, aderindo 11% mais ao cronograma de produção, têm mais práticas mais seguras, com uma frequência de acidentes 67% menor e são mais criativas e resilientes. A palavra resiliente, ela tem relação com alguém que consegue passar por alguma adversidade e se adaptar às mudanças, a se recuperar dessa adversidade. E é exatamente isso que afirma a questão, por isso está correta. Julgue o item seguinte acerca de aspectos linguísticos e do vocabulário empregado no texto. A coerência do texto e a correção gramatical seriam mantidas caso a locução verbal tenha impulsionado, segundo o período do terceiro parágrafo, fosse substituída por impulsionou. Está assim o período. A medida tem impulsionado o índice de participação feminina da empresa. Tem impulsionado quer dizer algo que começou no passado e se mantém até hoje. Já impulsionou é algo que começou no passado e terminou também no passado. O sentido mudou, mas a questão ela só pediu a coerência e a correção gramatical. Então, está correto. É o nosso gabarito. Julgue o item seguinte acerca de aspectos linguísticos e do vocabulário empregado no texto. A substituição de ainda, primeiro período do quarto parágrafo, por porém, preservaria a correção gramatical do texto sem prejudicar a coerência de suas ideias, apesar de os referidos termos terem sentidos distintos. E o trecho é o seguinte: há ainda um obstáculo anterior, como aponta uma gerente de governança do setor. A mineração tem muitos cargos em ciências exatas, mas não encontramos muitas universitárias nesses cursos. O ainda, nesse texto, ele foi empregado para dar uma ideia de continuidade, de uma ideia que vai vir logo em seguida. E o porém, o sentido dele é de adversidade de oposição. Então, ainda um obstáculo anterior, há porém um obstáculo anterior. Então, a correção gramatical está correta, a coerência também, mas os sentidos são distintos, como foi afirmado na questão, e está correta. Julgue o item seguinte acerca de aspectos linguísticos e do vocabulário empregado no texto. A correção e os sentidos originais do texto seriam mantidos caso o segundo período do primeiro parágrafo fosse iniciado da seguinte forma: portanto, o Brasil. E o texto é o seguinte: globalmente, as mulheres representam de 8 a 17% da força de trabalho na mineração. O Brasil está na ponta positiva do espectro, com representação média feminina de 17%. Portanto, ele é um conectivo de conclusão. E quando eu falo assim, o Brasil está na ponta positiva do espectro, não tem um sentido de conclusão, mas sim uma informação adicional. E por esse motivo, está errada, já que a questão afirmou que manteria o sentido original. Gabarito errado. Julgue o item que se segue referente às ideias do texto. De acordo com o texto, apenas 10% das mulheres brasileiras estão matriculadas em cursos de graduação nas áreas de STEM. Vamos ao texto. De fato, se por um lado as brasileiras têm maior grau de escolaridade do que os homens, por outro,
elas são minoria nos cursos de STEM. 10% das universitárias. E aqui já está o erro. A questão afirmou que são 10% das mulheres brasileiras. Só que o texto fala que são 10% das universitárias. Gabarito errado. Julgue o item que se segue referentes às ideias do texto. Depreende-se do texto que o Brasil é o país onde a representação feminina na mineração é a maior entre os países que realizam essa atividade. Vamos ao texto. Globalmente, as mulheres representam de 8% a 17% da força de trabalho na mineração. O Brasil está na ponta positiva do espectro, com representação média feminina de 17%. E a questão afirmou que o Brasil é o país que tem a representação feminina na mineração que é a maior entre todos os países que realizam essa atividade. Só que o texto diz que as mulheres representam de 8% a 17% e o Brasil está com 17%. Então, a média do Brasil não é maior que dos outros países. Gabarito errado. Nas equipes de trabalho, a diversidade pode ser considerada um fator de alavancagem do desempenho operacional, segundo a pesquisa citada no texto. Então vamos ao texto, o que ele diz sobre isso. De acordo com uma pesquisa global, além de colocar em prática valores de igualdade e equidade, a diversidade melhora o desempenho operacional. Equipes diversas são mais produtivas, aderindo 11% mais ao cronograma de produção. A questão ela afirmou que nas equipes de trabalho a diversidade é algo positivo, e o texto fala exatamente isso, que é o que ocorre. Então o gabarito está certo. O texto classifica-se como artigo, tipo de matéria geralmente escrita por colaboradores, que se publica nas páginas editoriais ou nos suplementos especializados. Olhando para a fonte do texto e também por alguns pontos do texto, podemos entender que é um texto de opinião e pode ser classificado como um artigo de opinião, que é um texto dissertativo argumentativo, onde a pessoa que escreve ela mostra o seu ponto de vista sobre um assunto. E esse texto de opinião, podemos encontrar ele em jornais. E aqui, olhando novamente para a fonte, podemos ver que isso aqui foi publicado no jornal O Globo. Então está certa a questão que afirma que é um artigo. A partir do texto apresentado, julgue o item que se segue. O artigo é uma matéria jornalística onde constam reclamações dos leitores publicadas sem alterações. Olhando aqui para esse texto e também para a fonte, podemos entender que não é uma reclamação dos leitores, mas sim uma opinião de alguém. Portanto, essa questão está errada. É o nosso gabarito.